Bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Murilo falando de história. Bom, como eu havia prometido, eu estou gravando aqui produzi, um material e estou fazendo essa gravação desse material que eu produzi para vocês para ajudá-los a realizar as tarefas do diário de aprendizagem, tudo bem? Estou mandando esse material também aí para vocês nos grupos com os formatos de PDF e Word para vocês também acompanharem aí. Tudo bem? Ouvir essa gravação, então, você pode usar ela da maneira que preferir, né? Se você quiser ouvir 10 minutos, parar e fazer alguma coisa, né? Não necessariamente vocês precisam ouvi-la do início ao fim no mesmo momento. Vocês podem ouvir um tanto, descansar e continuar depois. Tudo bem? Então, vamos começar aqui. Vamos fazer uma leitura juntos e eu vou parando em alguns momentos e vou explicando algumas coisas para vocês. Então vamos lá. Nas atividades enviadas pela Secretaria da Educação, através do Diário de Aprendizagem, entre as páginas 28 e 32, podemos observar atividades das chamadas ciências humanas. Ciências humanas é uma grande área de conhecimentos que abriga dentro dela disciplinas como história, geografia, sociologia, etc. Por isso, para ajudá-los na realização dessas atividades, preparei este material de apoio. Para começar, vamos recuperar um pouco da noção geral da história do Brasil, para que tenhamos uma visão ampliada, panorâmica de nossa história, para, na sequência, focalizarmos processos históricos mais específicos. Assim, para realizarmos as atividades que tratam sobre o tema da escravidão na história do Brasil, vamos observar a linha do tempo abaixo. Então aqui eu coloquei uma linha do tempo da história do Brasil para vocês, pessoal. A gente tem várias informações nessa linha do tempo, mas as principais que eu queria que vocês observassem nesse momento é que toda a nossa história, quer dizer, os nossos 520 anos de história, né, do ano de 1500, quando os portugueses chegaram e se apossaram desse território, até hoje, 2020, a nossa história ela tem três grandes momentos que estão relacionados com três formas políticas e sociais e econômicas que o Brasil se organizou. Tudo bem? Vamos lá então. Observe que a história do Brasil, desde 1500, o ano que os portugueses desembarcaram neste território, até 2020, conta 520 anos. Em todo esse período, o Brasil passou por diversos modelos políticos e econômicos, e nossa história pode ser dividida em três grandes fases. Então é isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Vamos lá. Fase A, Brasil Colônia, que foi de 1500 até 1822. Durante esses séculos, o Brasil ainda não existia propriamente por si mesmo, pois era uma propriedade de Portugal, que a partir da chegada dos portugueses em 1500 se apossou deste território e o colonizou. Ou seja, utilizou esse território para produzir mercadorias que eram enviadas a Portugal e revendidas aos países europeus, enriquecendo Portugal, que era a metrópole. Fase B, Brasil Império, que é de 1822 a 1889. É em 1822, com a independência do Brasil, é que este território em que vivemos passa a ser um país propriamente, independente de Portugal. A independência do país se dá sob a forma monárquica de governo, isto é, o país é governado por um imperador. Dom Pedro I e, posteriormente, Dom Pedro II governaram o país durante esse período. Então, quer dizer, pessoal, durante esse período aí da independência, que é em 1822 até 1889, que é o século XIX, né, muitas coisas acontecem no Brasil. O país passa por grandes transformações. Tá? Desde a proclamação da independência, né, no 7 de setembro de 1822, qual que é o efeito da independência? O Brasil ele deixa de ser uma colônia de Portugal. Ele passa a ser um país independente agora. Agora sim, Brasil. Até o termo correto para a gente se referir ao Brasil, né, durante o período colonial, não é nem Brasil,
porque Brasil mesmo, propriamente, só vai surgir com a independência. O termo correto seria América Portuguesa, ou seja, um pedaço aqui na América que pertencia a Portugal. Mas então, com a independência do Brasil, a gente tem os governos de Dom Pedro I, né? Até que ele abdica e daí tem um tempo de regência, né? E assume seu filho Pedro II, que vai até 1889, quando é proclamada a República, que é a fase C. Então aqui, fase C, Brasil República, que é de 1889 até os dias de hoje. Em 1889, ocorre a proclamação da República. Com este evento, o nosso país deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Com isto, não é mais um imperador que governa o país, mas um presidente da república eleito pelos cidadãos. Precisamos ter em mente que a colonização do Brasil e todo o período imperial foram períodos marcados pela escravização de pessoas, isto é, para viabilizar a colonização do país, os portugueses e depois as elites locais sequestravam pessoas no continente africano e as escravizavam para que trabalhassem compulsoriamente, isto é, sem nenhum direito, para produzir as riquezas que eram remetidas a Portugal. É sob esse passado, colonização e escravidão, que o nosso país é constituído. De toda a história brasileira, 520 anos, 388 destes anos estiveram marcados pela escravidão. Isso quer dizer que quase 75% da nossa história foi constituída por essa perversidade. Quando os primeiros portugueses chegaram ao Brasil, no século XVI, para efetivar a colonização do território, utilizaram, antes da escravidão africana, a escravização dos povos indígenas, os povos nativos. Embora, por motivos econômicos, o tráfico de pessoas africanas para trabalharem escravizadas tenha, aos poucos, substituído a mão de obra escrava indígena a partir de meados do século XVI, a escravização de índios permaneceu durante todo o período colonial. Um dos motivos da opção pelos colonizadores de substituir a mão de obra nativa pela africana foi a resistência dos povos nativos em submeter-se ao trabalho compulsório e massivo, em que a produção em larga escala era remetida a Portugal e revendida no mercado europeu. Como os povos nativos conheciam profundamente o território, ao contrário dos invasores europeus, era mais fácil empreender fugas pelo território adentro. Essa resistência legítima trouxe a ideia preconceituosa de que o índio não seria capaz de realizar o trabalho compulsório, já que empreendeu resistências à sua escravização. Então, pessoal, aqui, eu quis trazer para vocês um pouco por que optaram pelo trabalho escravo africano, Então, num primeiro momento, tenta-se escravizar os povos indígenas, que aqui viviam, os povos nativos. Mas eles mudam, essa política, vão atrás dos povos africanos para escravizarem por dois motivos. Primeiro, por uma questão de que os povos nativos, os povos indígenas, conheciam profundamente o território brasileiro, ao contrário dos europeus que estavam chegando aqui e ocupavam basicamente só o litoral, e eles resistiam à sua escravização. Então eles empreendiam fugas pelo interior do território, e como eles conheciam, eles conseguiam fugir e esses colonizadores não conseguiam encontrá-los. O segundo motivo é um motivo econômico. O próprio tráfico de pessoas, o próprio tráfico de escravizados entre a África, Portugal e Brasil, esse tráfico, essa atividade gerava muita riqueza. Então era uma fonte de renda, uma fonte econômica muito preciosa também para traficantes de escravos. Tanto aqueles que comercializavam na costa africana com os portugueses e traficantes e negociantes brasileiros. Então o próprio tráfico também se tornou uma grande fonte de lucro. Então vamos voltar aqui. É nesse contexto que nos formamos como país, ou seja, a partir de uma instituição violenta como a escravidão.
Só para as Américas foram capturados mais de 6 milhões de africanos. Desse número, estima-se que 4,9 milhões tenham sido enviados forçadamente para o Brasil. Não podemos nos esquecer também que os filhos das pessoas que foram escravizadas também eram escravizados, perpetuando o sistema escravista e multiplicando esses números. Além de serem utilizados para construir a economia colonial e depois imperial, através do trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar, na mineração e nos plantios de café, o uso do trabalho escravo se disseminou em toda a sociedade brasileira, formando uma cultura escravista, onde o trabalho manual é visto como inferior. Dessa forma, as pessoas escravizadas eram as mãos e os pés do Senhor, visto que executavam todos os tipos de trabalho, até pegar um copo d'água para os senhores brancos. A formação dessa cultura brasileira, desse ethos, que significa um conjunto de costumes sociais, marcou a construção da nacionalidade, rejeitando o trabalho manual como algo inferior e explorando os corpos negros para servir aos brancos. Ter um escravo para lhe servir era sinal de status social, e muitas pessoas remediadas guardavam economias durante muito tempo, até poderem comprar um cativo. Então, pessoal, vamos entender, né, onde que se encaixa a escravidão aqui na história do Brasil, né? Primeiro, para produzir cana-de-açúcar, para produzir café, para trabalhar nessa produção colonial, né, e depois do próprio país, né, trabalhar forçadamente para construir a riqueza do Brasil. Então, quer dizer, a gente pode pensar que o nosso país foi constituído pelas mãos do trabalho escravo, do trabalho escravizado, da violência, da escravidão. Ao mesmo tempo, pessoal, essa cultura escravista, ela se disseminou em todas as relações sociais. Então a gente está vendo aqui que não apenas para trabalhar na lavoura, mas as pessoas utilizavam o trabalho escravo para tudo, porque achavam que o trabalho manual, o trabalho braçal, era algo inferior, algo de menos valoroso. Então a gente viu aqui, né, como eu marquei, pessoas até remediadas. O que é uma pessoa remediada? Uma pessoa que não é rica, uma pessoa que tem poucos recursos. Até essas pessoas, às vezes, economizavam muito dinheiro para comprar um escravizado, uma pessoa escravizada, para lhe servir um copo da água. Porque ter escravo passou a ser um sinônimo de status social. Então aqui, né, continuando. Carl Seidler, um viajante suíço-alemão que esteve no Brasil no século XIX, deixou registrada essa impressão. E Jean-Baptiste Debré, pintor francês que também nos visitou no século XIX, registrou em suas obras cenas do cotidiano. Então aqui esse quadro foi pintado pelo Debré, um pintor francês, que esteve aqui no Brasil durante o século XIX, e ele retrata nas suas obras aí o cotidiano da escravidão, né? Então aqui nessa cena a gente vê uma família jantando, né, almoçando, sei lá, fazendo uma refeição, e eles têm até algumas pessoas escravizadas. Tem aqui uma mulher negra meio que abanando, né, a família que está comendo. E aqui o relato de um viajante que esteve aqui no Brasil. Olha o que ele fala. Madame tem suas escravas, 2, 3, 6 ou 8, conforme o infeliz esposo abrir a bolsa. Essas criadas negras nunca podem arredar-se da imediata proximidade de sua severa dona. Devem entender-lhe e interpretar-lhe até o olhar. Seria demais exigir que a senhora, fosse ela mulher de um simples vendeiro, se servisse ela mesma de um copo d'água, ainda que o jarro esteja junto dela sobre a mesa. É tão doce poder tiranizar. De cozinhar e lavar nem se fale. Para semelhante trabalho de escravos, Deus criou os negros. Isso é um texto, então, né, de um viajante chamado Carl Seidler, está aqui em cima, alemão, que esteve aqui no Brasil no século XIX. Então ele fez um diário contando o que ele viu. Então ele fala muito disso aqui, né, como a escravidão estava em todos os espaços da vida social, né? Então aqui você tem a figura de uma senhora que ela tem o escravo até para lhe servir um copo d'água, para cozinhar, para lavar.
Vocês sabem que em países europeus a figura da empregada doméstica não é tão presente como no Brasil, né? Por quê? Porque essa figura da empregada doméstica, né, ela remonta à nossa escravidão. Quer dizer, as pessoas que têm recursos, têm muito dinheiro, ela não aceita nem sequer fritar um ovo para ela. Tem que ter alguém que faça isso para ela. Tem que ter alguém que pegue um copo da água para ela, né? Então o trabalho doméstico, quando a gente trabalha, né, como empregado doméstico, nesse país tem essa cultura escravista, né, de que quem tem dinheiro não pode fazer nada. Tem que ter sempre alguém para fazer tudo por ele. Continuando, pessoal. O tráfico internacional de pessoas da África para as Américas começa a sofrer pressão para ser extinto somente no século XIX. Sob a liderança e pressão da Inglaterra, que condicionou seu reconhecimento à independência do Brasil em 1822 ao compromisso do fim do tráfico, o Brasil vota uma lei antitráfico em 1831. Essa lei ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, pois o tráfico de pessoas africanas para serem escravizadas em território brasileiro até aumentou. Somente em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, também pelas pressões inglesas, é que o tráfico atlântico passou a ser de fato coibido. Aqui o termo tráfico atlântico porque o tráfico dessas pessoas ele se dava no Oceano Atlântico, tá? Entre a África e o Brasil. Então esse termo tráfico atlântico. No entanto, é necessário compreendermos os motivos pelos quais a escravidão passa a ser contestada no século XIX, a ponto de a Inglaterra pressionar o fim do tráfico negreiro. Como vimos, durante o século XVIII, novas ideias e uma nova compreensão do mundo passa a ser construída com o movimento das luzes, conhecido como Iluminismo. Por essas novas ideias, que serão conhecidas como ideias liberais, os homens passam a ser considerados todos iguais perante a lei, uma novidade para a época. Isso porque no período anterior ao Iluminismo, chamado de Antigo Regime, a sociedade era estamental, isto é, dividida em estamentos, em que cada categoria de pessoas ocupava um determinado lugar na ordem social, e este lugar de superioridade ou inferioridade era visto como a expressão de um desígnio divino, portanto imutável. Apesar disso, a ideologia liberal não considerava como parte de sujeitos considerados iguais mulheres, negros e indígenas, o que permitiu que, mesmo com uma nova mentalidade, o interesse em acumular capital através da exploração e escravização de outros seres humanos fosse mantido, ainda que de forma constrangedora. Então, pessoal, só para explicar rapidamente aqui para vocês. No século XIX, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil para acabar com o tráfico de pessoas na África, né? E o Brasil enrola, né? Faz essas leis aí, a inglês para lei para inglês ver, né? Ou seja, faz uma lei, mas não cumpre, né? O Brasil vai empurrando com a barriga até não poder mais, até ser pressionado mais fortemente pela Inglaterra e rompe com o tráfico só em 1850. Mas por que a Inglaterra estava tão interessada em acabar com o tráfico? Né? Por que a Inglaterra se volta contra a escravidão? Então a gente precisa recuperar as nossas conversas sobre iluminismo. Né? No século XVIII, ou seja, um século antes, novas ideias começaram a surgir ali na Europa. São chamadas de ideias liberais. Né? Liberais porque elas iam contra a sociedade anterior ao século XVIII, chamada de Antigo Regime. No Antigo Regime, né, a diferença entre as pessoas, a desigualdade era naturalizada. Então, a sociedade era dividida em estamentos, né? Tinha a nobreza, as pessoas que eram nobres, e os nobres não pagavam imposto, os nobres não trabalhavam, né? E embaixo dos nobres, você tinha todo o resto da população, os camponeses, os trabalhadores, os comerciantes, que vão se constituir depois na classe chamada burguesia, né?
esses tinham que trabalhar, tinham que pagar imposto, eram explorados. E isso era visto de uma forma natural, né? Havia uma ideia de que assim, no topo da pirâmide lá, dessa sociedade estamental, estão o clero, que seriam os que rezam, os que oram, ou seja, a função deles nessa sociedade seria estabelecer essa conexão com o divino. Na camada intermediária, os nobres, né? A nobreza seriam os que guerreiam, aqueles que vão lutar para defender as terras do rei. E na base da pirâmide, os que trabalham. E isso era visto de forma muito naturalizada, tá? E nessa base da sociedade estão, então, como eu falei para vocês, desde os camponeses até grandes comerciantes que vão se constituir numa classe chamada burguesia. E essa classe chamada burguesia, ela vai se enriquecendo, ela vai acumulando capital, e de repente ela vê que é ela que está sustentando aquela sociedade toda. Ou seja, essa classe, a burguesia, os grandes comerciantes, eles descobrem que eles têm o poder econômico, que toda aquela estrutura são eles que bancam. E quando eles descobrem isso, de um modo geral, eles resolvem fazer o seguinte: não, agora eu não quero apenas o poder econômico, eu quero também o poder político. Eu quero destruir essa sociedade do antigo regime. E daí eles elaboram, né, várias expressões dessas chamadas ideias liberais, desse movimento chamado iluminista, que vai ter duas principais bandeiras, né? A defesa da propriedade privada, a liberdade de comércio e também, uma terceira questão importante, a ideia da igualdade de todos perante a lei. Então essa noção de que todos são iguais perante a lei, que nós temos até hoje, ela é relativamente nova, tá? E ela surge nesse contexto. Por quê? Para a burguesia conseguir ter o poder político, eles tinham que desmontar essa sociedade estamental, essa sociedade em que eles ocupavam lá a base da pirâmide. Então a ideologia liberal sustentava isso, que todos são iguais perante a lei. Mas todos, será? Não. Na cabeça desses formuladores dessas teorias, todos com exceções. As mulheres não contavam. Os negros podiam continuar a ser escravizados. Os indígenas eram seres inferiores. Então, ao mesmo tempo que essas ideias liberais promoveram um avanço na compreensão do mundo, porque colocou que todos são iguais perante a lei, mas ela continuou a ser excludente e aí continuou a enriquecer os estados através do trabalho escravo. Vamos continuar aqui. Apesar disso, a ideologia liberal não considerava como parte de sujeitos considerados iguais mulheres, negros e indígenas, o que permitiu que, mesmo com uma nova mentalidade, o interesse em acumular capital através da exploração e escravização de outros seres humanos fosse mantido, ainda que de forma constrangedora. Dessa forma, os motivos que levaram os liberais a se voltarem contra a escravidão era mais de preocupação econômica do que moral, conforme a historiadora Emília Viotti da Costa escreveu. Sua crítica à escravidão não era, portanto, apenas fruto desses receios. Ela nascia, sobretudo, da convicção, característica do pensamento burguês europeu, de que o trabalho escravo produzia rendimentos inferiores aos do trabalho livre e inibia o desenvolvimento das indústrias. Então, vamos ter bem claro uma coisa aqui, né, pessoal? A escravidão não acabou por uma questão moral. A escravidão não acabou porque de repente se deram conta do absurdo que faziam, que escravizavam pessoas. A escravidão acabou porque ela não era mais lucrativa. Ou seja, o motivo do fim da escravidão é um motivo meramente econômico, porque não compensava mais economicamente manter a instituição da escravidão. Isso é uma coisa para a gente pensar. Então vamos lá, continuando. O antigo regime. Na Europa, durante os séculos XVI até o século XVIII, perdurou o que ficou conhecido como Antigo Regime. O Antigo Regime expressava a organização sociopolítica dos Estados nacionais
que se formaram com o declínio do feudalismo. Essa organização pode ser compreendida nos seus seguintes aspectos. Então vamos entender um pouquinho o que era esse antigo regime, né, que essas ideias liberais lutaram contra. O aspecto político. Na sua configuração política, o antigo regime é marcado pelo absolutismo. Absolutismo, prestem atenção na palavra, absolutismo, absoluto, foi a forma predominante de governo onde os estados nacionais eram governados por um monarca que tinha um poder absoluto. Isso quer dizer que ele, o monarca, concentrava os poderes e, além de governar, definia questões de justiça e comandava o exército. Não havia, como hoje, uma divisão e separação de poderes. Além disso, o seu cargo era considerado de origem divina e o território dos estados era considerado como seus domínios. Então, pessoal, o absolutismo é uma forma política em que o monarca ele tinha todos os poderes concentrados na sua mão. Tá? Então, ele governava, ele que definia os impostos, ele declarava guerra, ele comandava o exército, ele comandava a economia, ele comandava o judiciário, ele fazia as leis, tudo se concentrava no monarca e no seu corpo de ministros, né? Mas tudo comandado por ele. É claro que, para isso ser possível, ele tinha que ter o apoio da igreja. Porque, por exemplo, como que você vai convencer as pessoas de que essa ordem está correta, né? A igreja sustentava, apoiava esse regime, dizendo que o monarca era um enviado de Deus. Ele estava ali naquela posição porque era uma posição divina. Então as pessoas tinham que aceitar, não podiam questionar. Então ele tinha essa aliança com a igreja, ele tinha essa aliança com a nobreza também, que ele empregava nos seus cargos de ministérios. E ele tinha uma aliança com a burguesia também, aquela classe de grandes comerciantes, que a gente já vai ver melhor por quê. Então essa foi a forma chamada de absolutismo, né? O poder absoluto nas mãos do monarca. Agora na economia. A política econômica do antigo regime ficou conhecida como mercantilismo. O mercantilismo era uma política protecionista, ou seja, sua característica principal era a intervenção do Estado na economia. O Estado intervinha com o objetivo de promover a entrada de metais preciosos dentro do exército. Essa política visava fortalecer e desenvolver a burguesia interna. Lembra da aliança que eu falei, do monarca com os burgueses? Então essa política visava fortalecer e desenvolver a burguesia interna, classes de grandes comerciantes, que ajudava a sustentar o absolutismo. Algumas características do mercantilismo, pessoal, dessa política econômica. O metalismo. A riqueza de um país se media pela quantidade de metais preciosos dentro das suas fronteiras. Então, para isso, eles tinham que ter muitos metais preciosos. Ouro, prata, etc. B. Balança comercial favorável. O objetivo era desenvolver políticas que entrassem dentro do Estado mais metais preciosos que saíssem. Para isso, a exportação deveria ser maior que a importação de produtos. Então, olha só, se a riqueza de um país se media, né, como está escrito ali, pela quantidade de metais preciosos que esse país tinha dentro das suas fronteiras, o governo estimulava as exportações porque quando você exporta um produto, você vende ele para outro estado, para outro país, você vende determinado produto, as pessoas vão comprar de você, ou seja, vai entrar metais preciosos nesse contexto. Então a exportação, quanto mais se exportasse, mais metais preciosos iam adentrar dentro das fronteiras daquele estado. E quanto menos se importasse, era melhor também, porque se você importa, ou seja, você compra de outro estado, você tem que pagar. Então daí os seus recursos saem de dentro desse estado e vão para outro. Então eles tentavam impedir ou diminuir o máximo possível as importações e estimular as exportações. Isso é a balança comercial favorável, para garantir que entrasse mais metais preciosos dentro das fronteiras do que saísse. C. Protecionismo. Para garantir a entrada de metais preciosos dentro do Estado Nacional,
o Estado incentivava as exportações, observando uma série de medidas, como tarifas alfandegárias e estímulo às exportações. Ou seja, galera, isso tudo só era possível porque essa aliança da burguesia com o monarca, como que ele estimulava isso? Tanto a burguesia quanto o monarca tinham um objetivo em comum, que era trazer cada vez mais para dentro desse Estado-nação metais preciosos, porque quanto mais metal precioso, mais rico esse país vai estar, mais acúmulo de capital esse país vai ter. Então, o que o monarca fazia, por exemplo? Ele colocava tarifas alfandegárias, impostos altos, se as pessoas quisessem importar produtos. Então, por exemplo, se alguém quisesse importar um determinado produto de um outro país, o imposto ia ser tão alto que ele ia ter que pagar para o Estado que não compensava. Então, ele comprava esse produto de uma outra indústria que produzia dentro do território nacional. Ou seja, deixando esses metais preciosos dentro das fronteiras. Então ele usava essa política fiscal, essa política de impostos para impedir as importações e estimular as exportações. E aqui, por fim, o colonialismo. Outra forma de acumular riquezas ao Estado Nacional foi a colonização de territórios, como aconteceu nas Américas, em que toda a produção realizada nesses territórios colonizados era revendida no mercado europeu, garantindo assim uma acumulação de capitais dentro do Estado Nacional colonizador. Além disso, a garantia de um mercado consumidor para os produtos manufaturados desses Estados nacionais. Então é aí que entra, por exemplo, a colonização nesse momento. Porque quando esses estados nacionais europeus invadiram e conquistaram territórios na América, por exemplo, no nosso caso, Portugal se apossou do território aqui e colonizou, o que acontecia? Toda a produção que era realizada aqui, a cana-de-açúcar, essa produção ia para Portugal e Portugal revendia no comércio, no mercado europeu. E quem que ganhava? Quem que acumulava esses capitais? Portugal. Então, o colonialismo foi uma ferramenta também de promover a acumulação de capital dentro desses estados europeus. Ao mesmo tempo, quando eles colonizavam um território, como o Brasil foi colonizado por Portugal, esses territórios colonizados não podiam comprar nenhum produto que não fosse do país colonizador, da metrópole. Então, por exemplo, o Brasil não podia comprar nada que não fosse de Portugal, não podia comprar nada da França. Ele era obrigado a comprar de Portugal, porque era uma forma de também Portugal acumular capital dentro do seu território. Então o colonialismo serviu a esses interesses também, pessoal. E isso tudo entre essa aliança, né, entre um monarca absoluto e a burguesia, que era a burguesia que fazia de fato essa dinâmica toda. Vamos ver como que era a sociedade, então, no antigo regime. Sociedade estamental, dividida em 3 estados. Estamental, estados, por isso essas palavras. No topo da pirâmide, que vocês vão ver logo abaixo, o rei, que era considerado de origem divina, já falei para vocês. Abaixo, o clero e a nobreza, uma camada intermediária que possuía privilégios. Não trabalhavam, não pagavam impostos, não faziam nada, viviam às custas do povo. E na base da pirâmide, os que trabalham, todo o restante da população. Mas é bom notar que nessa base da pirâmide, esse todo o restante da população, eles não são iguais, não são todos a mesma coisa. Tem várias diferenças ali dentro. Você tem desde o camponês, que trabalha 18 horas por dia, trabalhadores urbanos, e você tem essa classe que eu estou falando a todo momento para vocês, de grandes comerciantes, a burguesia. Essa classe, digamos assim, ela não tem prestígio nessa sociedade, porque ela está lá no terceiro estado, né? Ela está junto com o povão, ela está na base da pirâmide, mas ela tem o poder político, ela tem o poder econômico, ela tem a grana, ela tem o capital. Em algum momento essa classe vai querer, além do poder econômico, vai querer o poder político também, vai querer o prestígio.
A sociedade do antigo regime era estamental, isto é, dividida em estamentos, como faixas que categorizavam as pessoas em lugares fixos. A palavra estamento traz a ideia de um lugar fixo, sem, portanto, muitas possibilidades de ascensão social. Não havia aqui a ideia de cidadania que a gente tem hoje, onde se pretende que todos sejam iguais perante a lei. Então aqui, pessoal, uma representação dessa pirâmide da sociedade, né? O rei, o clero e a nobreza e o povo, que sustenta tudo isso, né? Nesse momento, a burguesia ainda está ali junto com o povo. O antigo regime representou o início do processo de ascensão da burguesia, classe de grandes comerciantes que se localizava dentro do terceiro estado. Foi a aliança da burguesia com os soberanos que permitiu o crescimento de seus empreendimentos econômicos, conquistados pelas políticas mercantilistas. Essas políticas mercantilistas demarcam o início do sistema capitalista, denominado capitalismo comercial. Quando a burguesia estava com grande poder econômico, empreendeu uma série de revoluções para conquistar, agora, o poder político. Então, pessoal, esse é o início desse sistema capitalista que nós vivemos até hoje, né? Então, num primeiro momento, essa classe de grandes comerciantes, para se enriquecer, ela se alia ao rei, ao monarca, que também tinha interesse de se enriquecer, e promove o seu enriquecimento através dessas políticas mercantilistas aqui. Metalismo, balança comercial favorável, protecionismo e colonialismo. E lembre-se de que quando a gente fala de colonialismo, a gente fala que a gente está pensando que esses estados e essa classe de comerciantes, a burguesia, eles estão se enriquecendo à custa do trabalho escravo, à custa da escravização de pessoas, de uma violência inominável. A Revolução Francesa, então, pessoal, vai ser esse momento em que a burguesia fala assim: agora chega, agora eu não quero mais ter só o poder econômico, eu quero o poder político também. Então eu quero destruir essa sociedade estamental, porque nessa sociedade estamental a burguesia não tinha prestígio político, ela não comandava, né? Ela está lá junto com o povo, no terceiro estado, lá embaixo. Agora ela quer destruir a nobreza e comandar, governar de fato a sociedade, destronar o rei. Então a Revolução Francesa, ela vai acontecer em nome desses valores. É a ascensão dessa classe de comerciantes, a burguesia, que se torna muito poderosa e que tinha o poder econômico e agora vai disputar o poder político, vai comandar a sociedade, de acordo com seus valores, de acordo com seus interesses. A Revolução Francesa estabeleceu-se como um marco histórico no mundo ocidental e símbolo do término do antigo regime. Foi a oportunidade em que os ideais burgueses iluministas fossem disseminados pela Europa e, posteriormente, se difundissem as ideias e os movimentos liberais até alcançar o mundo. Nos séculos 17 e 18, a burguesia já dava sinais de que não aceitava mais a continuidade do absolutismo, do mercantilismo e da sociedade estamental, que lhe impunham limitações ao desenvolvimento do capitalismo. Cabia agora à burguesia esculpir um mundo que fosse capaz de assegurar suas conquistas e garantir a permanência da reprodução do capital, e que pudesse exercer poder político determinando as leis que lhe assegurassem a dominação econômica e os mecanismos de dominação. Ou seja, pessoal, chegou um momento que a burguesia não queria mais aquele modelo de sociedade, né? Não servia mais o absolutismo para eles. O absolutismo, através do mercantilismo, ajudou a burguesia a se enriquecer e a conquistar poder econômico. Mas ela já tinha se desenvolvido tanto que agora o mercantilismo já era um entrave, já era uma limitação ao seu desenvolvimento. Por isso eles empreendem uma revolução, né? Eles destroem aquele mundo do antigo regime e instauram um mundo novo, baseado nas ideias liberais, essas ideias de igualdade, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas liberdade para quem? E igualdade para quem?
né? Igualdade para todos. O que eles queriam? Igualdade para todos os burgueses, mas os negros continuavam sendo escravizados. Liberdade para eles fazerem os negócios deles sem dever e satisfação ao Estado, mas continuavam sequestrando cativos na África para trabalhar nas colônias. Então, a gente tem essas contradições do discurso liberal. Tudo bem, pessoal? Então, é isso, esse material que eu preparei para ajudar vocês nas atividades do diário de aprendizagem. Qualquer dúvida, vocês me procurem aqui para a gente conversar. Se cuidem aí nessa quarentena, né? Prestar atenção, porque agora nós estamos no momento mais dramático da epidemia aqui no interior, né? Ela está com força aqui, então não saiam de casa, usem máscara, façam aí tudo que tem de ser feito, tá bom? Para que isso tudo passe logo. Um abraço.